Bom dia, pessoal. Estamos aí para mais uma live da nossa quarta-feira. Que bom tê-los vocês novamente aqui. Hoje a gente vai falar de 3 erros da cozinha que acontecem que não seriam erros, mas seriam coisas que a gente costuma fazer que altera muito o sabor e a finalização dos pratos. Hoje também queria falar para vocês do empreendedorismo feminino. A gente apoia muito as mulheres empreendedoras. Eu sou o chefe oficial da Confraria Bem Mulher, do qual minha esposa participa, e a Charlene vai falar um pouco mais sobre isso aí. Bom dia, gente! Mais uma vez é um prazer ter vocês aqui acompanhando a live do chefe. E hoje a gente quer falar um pouquinho sobre o Bem Mulher. O chefe Brandão, nós somos o chefe oficial da Confraria Bem Mulher, um movimento de mulheres empreendedoras que se conectam, aprendem. E eu quero fazer um convite para vocês hoje. No dia 13 de março, acontece aqui em Passo Fundo o evento Bem Mulher. Um movimento em que as mulheres se encontram para falar de negócios, para comer uma comida gostosa, para passar uma noite incrível, para ouvir histórias inspiradoras. Então, o meu convite é para que você já adquira o seu passaporte para essa noite, 13 de março, e vem passar uma noite incrível com mulheres empreendedoras da Confraria Bem Mulher. E agora eu vou passar a palavra para o chefe, porque ele tem bastante coisa para conversar com vocês hoje aí. Tá contigo. Sim. Vamos começar então pelos temperos. Como que você tempera a sua comida? Você tempera na hora, você tempera depois, você tempera em camadas, tudo isso influencia bastante no final. Então vamos falar sobre como temperar em camadas. Você está fazendo uma comida, alguns ingredientes têm sal, outros não têm sal, então temos que ter o cuidado sempre na hora de temperar. Colocar colocar o cru, o cozido, separar as coisas, entendeu? Por exemplo, você vai fazer um arroz, você coloca um pouco de sal antes, deixa ele cozinhar um pouco, retorna do meio para o final para finalizar esse arroz para não fique salgado e nem sem sal. O sal interfere muito no sabor da comida. Uma comida sem sal, ela não vai ser tão palatável quanto uma comida com sal correto. Chefe, já vou começar a fazer as perguntas, porque eu acho que quem está em casa preparando o almoço deve ter várias dúvidas, né? Eu vou cozinhar uma batata para fazer a maionese. Como que eu já tempero ela? Coloco sal na água, tempero só depois de cozida? Como que faço esse processo? A batata, o ideal é colocar ela na água fria. Um exemplo, se você vai fazer uma batata para uma maionese, colocar ela na água fria e no meio para o final você colocar o sal. Para que ela cozinhe melhor e não fique aquela batata ressecada. Perfeito. E lá no final, na hora de eu temperar, eu vou dosar novamente, né? Sim. Eu sempre vejo você falar nos nossos eventos das massas, quando a gente faz massa, que a massa se cozinha com água de mar. Fala um pouquinho sobre isso. Sim, sim. A gente sempre fala que massa se cozinha com água de mar. Você provar a água, colocar sal suficiente como se fosse o gosto da água do mar. Então a massa se cozinha sempre com água quente. Já coloca ela com água quente. Por quê? Porque no momento que você colocar a massa, seja uma massa congelada, uma massa fresca ou uma massa seca, a massa já vai perder um pouco a temperatura. Então sempre você coloca na água fervente. Uma outra coisa, vou fazer um bife em casa. Que seja um bife lá fininho, que seja aquele medalhão mais grosso. Eu já tempero essa carne crua ou eu vou temperar ela depois de selada, cozida, frita, enfim? Qual que é a tua dica? Porque esse deve ser um erro bem básico, né? Na correria, às vezes a pessoa esquece de temperar antes. O bom é temperar antes ou depois? Antes de falar nisso, eu vou ligar meu fogão aqui e vou para mostrar para vocês como que a gente faz isso. O tempero sempre vai influenciar bastante. Se você temperar a carne
temperar uma carne, um bife antes, ela vai ficar com um sabor mais acentuado do tempero, com certeza. Mas se você colocar sal, por exemplo, antes, ele vai perder um pouco de água, provavelmente vai ficar um pouco mais seca. O ideal seria colocar os temperos sem o sal antes e depois colocar o sal depois. Mas pode ser feito antes também, não tem problema. Só que a probabilidade dela perder um pouco mais de água, isso vai acontecer. Certo. Um dos erros, então, que nós estamos falando aqui é não temperar na hora certa. E aí vamos falar um pouquinho sobre ervas frescas, que eu tenho bastante dúvida, né? E acredito que quem está em casa também no seu almoço aí preparando já. O que a gente pode usar antes e o que a gente usa depois do preparo? Quais são as ervas que eu posso utilizar antes e qual depois? Antes, as ervas a gente tem que ter um cuidado, que certas ervas, se você colocar, fazer o cozimento delas antes, você vai perder o sabor, vai perder nutrientes, e no final só vai estar aquele verdinho escuro ali cozido. Sem gosto nenhum. Sem gosto nenhum. Ervas que você pode colocar antes para cozinhar: manjerona, orégano, alecrim, tomilho, louro. Um exemplo do louro. O louro, se você colocar no final, não vai te agregar sabor nenhum, entendeu? É coisas que você tem que colocar antes para agregar o sabor. Um exemplo de ervas que pode ser colocada, que devem ser colocadas para finalizar o prato, quando ele estiver quase pronto: salsa, cebolinha, hortelã. Um exemplo do coentro. O coentro pode ser colocado depois, mas ele pode ser colocado antes. Se você quiser acentuar um pouco o sabor do coentro, você coloca antes. Pode ser colocado antes também. A hora que a gente vai fazer aquele ensopado de peixe maravilhoso, que eu amo com coentro, você sempre coloca antes, né? Sim, sempre coloco antes. Porque eu gosto do sabor do coentro mais acentuado. O que não se aplica para as, digamos, salsa, cebolinha, que a gente usa bastante, não se aplica essa regra porque ela vai perder o gosto, vai perder o sabor. Vai até ficar feio no prato, né? Isso. Porque ela vai murchar e vai perder bastante. Eu vou dar 2 exemplos aqui. Eu tenho 2 bifes aqui, tamanhos iguais. Um exemplo de cocção. Um eu vou colocar direto na panela quente e o outro eu vou colocar na panela fria, que é o erro que acontece muito em casa. Aqui a gente já está partindo para um segundo erro, né? Primeiro a gente falou em temperar. Isso. Né? O tempero. E aí aqui, essa carne, você já vai temperar ela antes? Uma eu temperei antes só com sal. Como a gente está falando tempero, vamos seguir a sequência. Eu liguei a panela agora, uma panela fria. Perfeito. E a outra eu não temperei e vou colocar na panela quente. Já dá para sentir o cheiro, gente, daqui. Então aqui a gente já está falando de um segundo erro, que é usar a panela fria ou quente, e também a panela certa, e a panela seria ideal, não a errada aqui para o uso, né? Existem, digamos, não existem panelas certas, mas existe panela mais apropriada para cada tipo de uso. Por exemplo, aqui eu peguei uma panela de cerâmica, eu aqueci antes, coloquei o bife ali. Aqui eu peguei uma panela inox de fundo triplo, liguei ela e coloquei o bife. Ele vai dar uma grande diferença. As duas foram colocados os 2 bifes do mesmo tamanho no mesmo tempo no fogo. Só que uma já estava aquecida. Sim. Vou mostrar aqui de pertinho o que está acontecendo com a carne nessa panela, que ela estava fria. Está fria, ó, ela está soltando água. Uhum. Enquanto a outra panela estava quente, o bife já está praticamente grelhado. Enquanto essa aqui, ó, o bife está grudado no fundo, porque ele está perdendo água e não está. Vamos tentar virar ele aqui. Ó, ele está branco, ele só perdeu água até agora, não selou. Vai ficar um bife sem gosto e provavelmente um bife mais seco. Uma diferença enorme, né? Uma diferença enorme. Preparo. Isso. Uma diferença enorme no preparo. Sim. Eu vou fazer umas perguntas que são dúvidas minhas também e acredito que o pessoal de casa vá entender. Qual a diferença de você selar uma carne e refogar e grelhar ela? Selar uma carne é o que a gente está fazendo nessa panela aqui. A gente pegou uma
uma panela quente, colocou o bife, sela ele de um lado, sela do outro, o suco do bife vai ficar dentro, não vai fugir. O selar, então, é usar a panela bem quente. Usar a panela bem quente. Refogar seria mais o que a gente fez nessa panela. Por exemplo, a gente colocou o bife ali com a panela fria, vai refogar ele com os outros ingredientes, quiser colocar legumes, algumas outras coisas, refogar ele vai ficar, digamos, cozido e não vai ficar grelhado nem selado. Perfeito, tem bastante diferença aí, né? Quanto ao grelhado, depois do selar, vem o grelhar, né? Se você não colocar água, não colocar nada, ele vai acabar ficando grelhado. Legumes. A gente sempre tem bastante dúvida. Como cozinhar os legumes? Tem uma regra bem legal de aprender. Tudo que é abaixo da terra, a gente inicia o cozimento com água fria. Batata, cenoura. Para quê? Porque para não ficar cru por fora. Espera aí, chefe. Desculpa, para não ficar cozido por fora e cru por dentro. Espera aí um pouquinho, chefe. Quem está nos assistindo agora, pega papel e caneta. Essa é uma dica muito importante e bem interessante. E confesso que eu tô todo dia com o chefe, mas é algo que eu não presto muito atenção. E olha que dica importante. Pega papel e caneta, então. Tudo que está abaixo da terra, chefe, o que seria? Batata, cenoura... Tudo que vem são tubérculos. Batata, cenoura, mandioca, beterraba. Você inicia o cozimento com água fria. Interessante. Para que eles cozinhem ao longo do tempo. Tudo que está acima da terra, vamos dizer, um brócolis, você vai cozinhar. Deixa eu lembrar. Um kabuchá que a gente ama. Sim. Você coloca pode ser colocado na água quente. Interessantíssimo, gente. Olha só essa dica. Faz toda a diferença aí, né? Para que ele mantenha a cor, mantenha o sabor também, coloca na água quente. Deu o tempo de cozimento, tira fora e coloca na água fria. Ele a técnica que a gente chama de branqueamento. Ele vai manter o sabor, vai manter os nutrientes e a cor. Certo. Eu queria que tu mostrasse como estão os nossos dois bifes aqui. A diferença entre uma panela quente e uma panela fria no início. Vamos lá. Olha só, essa aqui é Essa aqui a gente colocou a panela fria e colocou o bife. Perfeito. Ó, tá saindo sangue ali, soltando água. Sangue não, soltando a água. Uhum. Olha esse outro bife aqui. Já está totalmente grelhado já, ó. Ai, que lindo. Já está pronto. Ele está suculento no meio e já está pronto. Já desligou essa panela Já aqui, desliguei essa panela aqui. Perfeito. Quanto essa outra aqui, ele vai ter que ficar mais tempo ainda. Ele grelhou acabou de selar um lado, mas ele já está um bife bem mais seco. Uhum. Porque ele está perdendo bastante água. Então esse é o cuidado que a gente tem que ter. O sabor. Na panela quente, a reação de Maillard, que é esse douradinho bonito, fica e o sabor é bem mais acentuado, a gente colocar na panela fria. Muito interessante. E aí eu vou fazer uma pergunta sobre os tipos de panela, né? Que a gente comentou. Existe panela certa, panela errada para fazer. Um bife, como você está fazendo agora, aqui tem duas panelas, uma de fundo triplo, uma panela de cerâmica, mas eu tenho em casa também uma panela de alumínio. Posso? O processo é o mesmo? Aqueço bem a panela antes, ou se eu botar na panela fria, eu vou ter dois resultados, não tem certo e errado, né? Sim, o processo é o mesmo. Você vai cozinhar da mesma forma, vai aquecer a panela. Para um bife, por exemplo, legal, uma panela mais baixa, uma caçarola com cabo, que você consiga mexer a panela. Para um bife, seria melhor isso aí. Uma panela alta, como essa aqui, de fundo triplo, ela já fica um pouco mais, ela já mantém o vapor dentro, seria mais para legumes, para fazer um arroz, para fazer um risoto. Uma panela assim é ideal. Quero dar um oi aqui para a Mara, que está sempre nos acompanhando aqui na live. Bom dia, Mara. Com certeza hoje vamos aprender. E talvez você perdeu uma dica muito importante aqui do chefe sobre cozinhar os legumes na água
fria e na água quente. Depois você assiste o início da live aí e anota no teu caderno que você é uma cozinheira de mão cheia, vai aprender bastante e vai adorar essa dica aí. Bem-vinda aqui, Mara, que está sempre nos acompanhando. Chefe, vamos falar de panelas para outras coisas. Por exemplo, tem uma panela ideal, né, para mim não errar, o tamanho para a quantidade de pessoas, né? Por exemplo, eu vou fazer um risoto nessas duas panelas aqui que nós estamos mostrando. Qual você indicaria hoje para nós aqui em casa, 3 pessoas? Essas panelas aqui são praticamente do mesmo tamanho. Hoje, para 3 pessoas, essa aqui um pouco menor seria uma panela ideal. É uma panela de fundo triplo que para risoto seria uma panela apropriada. Então, eu pegaria essa aqui. Essa aqui já daria para umas 4 ou 5 pessoas. Então, cada panela teria um uso diferente. Então. Certo. Aquelas caçarola que a gente chama, acho que é caçarola, né? Aquela que quase não tem tampa, que você usa muito para saltear. Vou pegar uma. Isso aí. A minha pergunta dela, eu posso fazer também um risoto nela? Ela é uma panela um pouco mais baixa. O que tu indicaria preparar nela para que a gente seja bem assertivo na escolha da panela? O bife também poderia ser preparado nela? Sim. Essa panela é uma frigideira, caçarola ou saltier, como o pessoal costuma falar. O bife seria um lugar ideal para fazer aqui. Para saltear legumes, para saltear um bife, para, digamos, fazer um peixe grelhado, isso aqui é uma panela legal de fazer também. O risoto dá para fazer aqui, não tem problema nenhum. Certo. É só ter o cuidado de mexer, fazer todos os processos iguais, pode ser feito um risoto aqui, não tem problema nenhum. Em seguidinha a gente vai entrar no terceiro erro aqui, nós já vamos falar um pouquinho mais sobre saltear também. Então, chefe, as minhas dúvidas estão esclarecidas. Se alguém está nos ouvindo em casa, nos acompanhando, quer questionar alguma coisa mais sobre qual que é a panela certa para fazer um tipo de refeição, né? A gente vai frisar de novo que não existe panela errada, né, chefe? Sim. Existe a ideal, você pode produzir tudo com o que você tiver em casa, não tem problema nenhum. Se você também tem alguma dúvida, depois manda para nós sobre o que eu cozinho com frio, o que eu cozinho quente, dessa forma aí. E também os temperos, né? Falamos do primeiro erro, que é o não temperar na hora certa. Falamos do segundo, sobre o uso da panela fria ou quente, ou a panela certa e a mais ideal, para não falarmos da errada. Chefe, quer complementar mais alguma coisa sobre isso, ou podemos partir para o nosso terceiro erro do dia aqui, que é para melhorar o teu dia a dia, e não é erro não também, né? Falando sobre panelas ainda, por exemplo, existem panelas de ferro, panelas de barro, que elas retêm mais o calor. Por exemplo, uma panela de barro para você fazer um ensopado, fazer um barreado, fazer uma cocção mais longa, seria uma panela ideal. Essas panelas tem que cuidar muito em que momento que você desliga, por exemplo, ela vai ficar fervendo, vai ficar cozinhando por um período ainda. Vamos então ao próximo item. Fogo. Como que você cozinha? Fogo alto, fogo baixo? Qual que você usa na sua casa? Existem algumas coisas que a gente costuma usar para fazer alguns ingredientes, não, alguns preparos. Por exemplo, molhos. Molhos você usa sopas, ensopados, peixes, vegetais. O ideal é fogo baixo. Gente, eu confesso que eu sempre cozinho com fogo baixo porque eu tenho medo de queimar. Daí o Brandão chega aqui e ergue o fogo. Quando, claramente, eu cozinho, né? Então, esses preparos, fogo baixo por quê? Para que os ingredientes não se cozinhem demais, para que os ingredientes vão soltando o sabor ao longo do tempo. Existem ingredientes mais delicados, por exemplo, peixe. Se você colocar no fogo alto, vai começar a ferver, vai virar pedacinhos de peixe, entendeu? Tem que ter esse cuidado. Fogo alto. Fogo alto é usado para saltear, para selar, para grelhar. Mais usados em carnes, frangos, e você pode usar fogo alto. Eu sempre acredito naquela ideia que o fogo alto emana energia. Então,
eu sempre que eu posso, eu cozinho com fogo alto. Mas nem toda proteína pode ser no fogo alto, né? Como você falou agora. A carne bovina, o peixe, acho que a carne de porco também, mas o peixe já não, né? A carne bovina, o frango, errei aqui, sim. Mas o peixe ele já precisa um fogo baixo para não se desmanchar, no caso, não virar uma sopa. Se você for grelhar um peixe, é um pouco diferente de fazer um ensopado com peixe. Se você for grelhar ele, o ideal é o fogo mais alto, principalmente no início, para ele não grudar na panela e não ficar aquele peixe despedaçado. A massa, a gente já falou um pouquinho antes, né, quando falou do tempero lá, do primeiro erro. A massa, a gente cozinha ela no fogo alto, sempre. Sim. A água tem que estar sempre fervente. Sim, sempre no fogo alto, água fervendo. Uma coisa interessante da massa, que a água da massa, se você vai fazer um outro preparo, vai fazer um molho, é uma água que você consegue usar. Sempre tem que ter cuidado com o sal. É uma água que você consegue usar porque ela tem bastante amido. Para fazer um molho, para fazer algo assim, você pode usar ela, vai ficar bem legal. O estrogonofe que a gente produziu na semana passada, você fez ele no fogo alto ou baixo? No fogo alto. No fogo alto. Iniciando pela carne, que eu aqueci a panela para grelhar as iscas de filé, tudo no fogo alto. Fogo alto do começo ao fim. Risotos também. Tem gente, eu cozinho no fogo baixo. Eu, particularmente, eu faço o risoto sempre no fogo alto. Energia para comida também, né? Energia para comida. E como a gente trabalha muito com eventos, se você for cozinhar num fogo baixo, você acaba demorando muito também. Por exemplo, o risoto é uma coisa que eu gosto de fazer sempre no fogo alto. Eu vejo você fazer a carne de panela, que inclusive está no nosso cardápio de congelados. Então, se você quer experimentar a diferença do fogo alto e do fogo baixo, eu te convido a adquirir a nossa carne de panela, que está no nosso cardápio de congelado, que o chefe prepara no fogo baixo. Explica aí o porquê. Porque você está falando que a proteína é importante, a maioria delas, bovina, principalmente o fogo alto. Por que a carne de panela está no fogo baixo? Aí tem uma curiosidade, a carne de panela, eu inicio ela com fogo alto, para grelhar ela, depois coloco no fogo baixo, junto com os demais ingredientes, para que a carne fique macia e suculenta. Ela vai cozinhar por um longo tempo no fogo baixo, para que ela fique bem macia. Interessante, porque ela fica se desmanchando, isso, né? Ela é um prato bem diferenciado aí. A carne de panela, normalmente, a gente faz com uma carne mais fibrosa, com bastante fibras no meio, então ela tem que cozinhar para soltar aquela gelatina, como se diz. Interessante. A Mara está perguntando aqui se nós vamos ter algum dia workshop de molhos para massa. A gente já fez um em novembro. Workshop de molhos, mas bem provavelmente que na entrada do inverno, que a gente apetece mais uma massa, a gente vai retornar fazendo talvez um só com molhos para massa. Nós tivemos aí, esse workshop que a gente realizou com molhos, os molhos podem ser adaptados para vários pratos, sim, né? Sim. Não precisa ser só para massa, não precisa ser só... Foi consumido com massa, inclusive, aquela noite, isso, né? A gente fez alguns molhos para carne, molhos para massa naquela ocasião. Então pode ser adaptado para ser usado com massas ou não também. Certo. Quero falar um pouquinho aqui de novo do fogo alto e baixo, porque o molho é uma das coisas que você produz ele em fogo baixo, né? Sim, sim. O molho em fogo baixo, porque normalmente vai bastante legumes, vai temperos, que se você acelerar muito o fogo, ele não solta as propriedades e o sabor como deveria. Então, o fogo baixo, mais lento, ele vai soltar mais as propriedades. Certo. Eu vou pedir uma coisa aqui, que você falou de sopa e ensopado. E eu adoro sopa no inverno. Mas sabe o que eu gosto na sopa, chefe? E tu sabe muito bem? Largar o ovo e ele ficar cozido dentro. Nesse momento, mesmo que esteja em fogo baixo, a gente tá fazendo uma sopa. O ovo vai cozinhar, eu vou ter que erguer o fogo. Dúvida minha aqui, porque eu adoro largar o ovo dentro da sopa, né? Não, ele vai cozinhar mais lentamente, até melhor o fogo baixo. Porque senão se você colocar no fogo alto, ele vai
ele vai ficar cozido por fora e vai acabar ficando cru por dentro, vai ficar duro por fora. Se colocar no fogo baixo, ele vai cozinhar lentamente, ele vai ficar uniforme. Perfeito. Quero dar um oi aqui para o João Ajus. Parabéns, chefe. Parabéns você, João. Muito obrigada por estar nos acompanhando, nosso mestre aqui, que nos auxilia muito também, várias dicas aí do chefe João Ajus. Obrigada pela companhia, João. Perfeito, então, chefe. Nós falamos um pouquinho antes, eu acho que tu já falou sobre isso ou eu que tô louca aqui, sobre saltear e selar? Tu já falou, né? Sim, já falamos sobre saltear e selar. Perfeito, eu tinha isso aqui no nosso roteiro. Muito bem. Gente, acho que falamos sobre os nossos 3 erros de hoje. Sim, falamos sobre os 3 erros de hoje. Quer dar mais uma pincelada em algum deles? Sobre a importância de temperar na hora certa, no momento certo. O tempero no momento certo, ele vai dar sabor ao teu preparo. Então, cuidar o sal, para não colocar sal demais. Temperar em camadas, como a gente falou. Colocar um pouco de sal. Iniciar o preparo. Provar é sempre importante, entendeu? Sempre provar o que está fazendo antes de finalizar, antes de entregar o seu prato. Eu lembro que em um dos nossos workshops tinha umas mulheres muito queridas, inclusive, e elas, quanto de sal? Quanto de sal? E eu lembro que você dizia, prova, né? O quanto basta é pro teu paladar, né? Então é importante isso. É pro paladar da gente e não existe uma regra. Por exemplo, você vai fazer um arroz. Um arroz, uma pequena quantidade para outra, vai variar a quantidade de sal. Botou um pouco mais de água, já vai variar também. Entendeu? Não tem como existir uma regra, é uma colher de sal e deu. Se você provar, se é uma colher de sal, pode ficar com um pouco mais de sal, um pouco menos de sal. Então não existe uma regra no sal. Existem umas quantidades, uma média, mas tem que sempre provar antes. Perfeito. Vamos dar mais uma pincelada aí no segundo erro sobre panela? Fria, quente, certa ou ideal? Sim, a gente falou também sobre as panelas, então sempre quando for grelhar, for fazer uma carne, que você queira que ela fique com aquele sabor, que solta aquela cor, então panela sempre quente. Vai refogar, pode até iniciar com uma panela fria. Então sempre tem que ser cuidado. Se você grelhar uma carne que você pode até cozinhar, depois que o exemplo que a gente deu da carne de panela, eu sempre grelho antes, numa panela quente, e depois faço o processo numa panela com fogo baixo, para que se aproveite todos os ingredientes. E falamos também do terceiro e último erro aqui da nossa live de hoje, sobre o fogo alto e fogo baixo. Sim. Fogo alto, pura energia aí, né? Sim. Isso que me ensinou sobre a energia do fogo alto foi o chefe João Lajus, que está aí. Então, molhos, sopas, ensopados, peixes com cocções mais demoradas, então sempre usar o fogo baixo. E cocções mais rápidas, então o fogo alto, somente se tiver carne, saltear, grelhar. Eu acho que é isso, então. Que bom ter vocês, então, na nossa live de hoje. A Charlene vai falar mais um pouquinho com vocês aqui agora. Gente, espero que tenham aproveitado muito essa live de hoje. A gente trouxe 3 erros aqui que acontecem na cozinha do dia a dia, né? E daqui uns dias vai ter mais lives com mais erros para te ajudar a melhorar, né? Na verdade, não a gente chama de erro, mas cada cozinha tem o seu jeito, o seu hábito, e a gente quer tornar a tua cozinha mais prática no dia a dia. E eu entrei aqui um pouquinho para fazer um convite, né, chefe? No dia 10 de fevereiro, nós temos o próximo workshop. E esse workshop, ele vai acontecer sobre entradas. Sobre entradas. Isso aí. Você que vai estar lá com nós nesse workshop, dia 10 de fevereiro, às 19 horas, lá na casa da Confraria Bem Mulher. Nós ainda temos 2 vagas disponíveis. Então, se inscreva logo para você aproveitar. Você vai estar lá colocando a mão na massa, produzindo entradas lindas, saborosas, para receber bem. E depois tudo que é produzido é consumido, degustado também. Isso aí. E antes disso, a gente tem workshop de risotos. Dia 8, nós vamos repetir o workshop de risotos e vai ser lá no espaço da Encantos Decora.
Então, se você também que não conseguiu aproveitar o nosso workshop de risotos que aconteceu, nós vamos estar fazendo novamente. E junto nesse workshop vai ter uma visitação, como é que é o nome do espaço da Encantos? No showroom. Você vai poder conhecer o showroom da Encantos Decora, vai ser recebido com café da manhã, a visitação, toda a aula de mesa aposta, que nos nossos workshops também acontecem, né? E depois você vai participar do workshop de risoto e almoçar com nós. Esse acontece no dia 8, é no domingo e é na parte da manhã até o meio-dia. E se você quiser levar a tua família só para almoçar, que ela não vai participar do que está acontecendo durante a manhã, também tem essa opção. Então vai lá na nossa rede social e acompanha tudo. Esse do dia 8 é um lugar legal, é na Roselândia. É um lugar bem arborizado, então para passar o dia com a família. É um lugar bem interessante para passar o domingo lá. Lugar aconchegante, bem arborizado, bastante gramado, se quiser levar as crianças. Então, estejam convidados. Isso aí, gente. Então, mais uma vez, obrigada pela companhia. Quarta-feira que vem nós estaremos aqui com vocês de novo, sempre às 11h15, trazendo um conteúdo legal. E semana que vem tem receita, tá? Então, acompanhe na rede social que a gente vai divulgar qual que é para te preparar os teus itens e fazer o teu almoço com o chefe, né? Porque eu tô só aqui de arroz. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.